Oi, gente. Oi, oi, chegou a Fernanda. Tudo bem aí, Fê? Acho que você tem que. Como que faz, hein? Ó, isso aqui é um grande aprendizado, viu? Faz tempo tentando arrumar minha imagem para depois não brigarem comigo, porque eu tenho um amigo que briga, fala, pô, você não põe batom. Olá, eu acho que tem que. Então, como que é? Você sabe, Fernanda, como que a gente convida? Deveria aparecer um. Deveria aparecer um convite para você entrar, né? Boa tarde, Vitor. Boa tarde. Gente, vamos ter paciência que a pessoa não é muito tecnológica, né? Parece que é, mas não é. Nessas horas deveria ter um convite, né? Deixa eu ver. Convite. Então, não sabe, né? Não sabe. É, criatura. Já, assim, deveria aparecer um convite para eu te chamar. Tudo, assim, ao vivo, chamar, sei lá. Não sei. Calma, muita calma nessa hora, muita calma. Será que se eu clicar, fazer acho que vamos tentar esse. Fazer. Aguardando, o meu cérebro mudou. Oi, Cláudia. E aí, você recebeu o convite? Ah, agora sim! Consegui. Peraí que eu tô sem o fone. Agora acho que vai. Deu certo! Nossa, não tô acreditando. Isso! E aí, bonitona? Que saudade, hein? Também, tudo bem? Tudo. Você sabe que eu tava pensando. Pô, faz um ano da minha entrevista pro seu canal, né? Jura? Ah, eu com o Você tempo, acredita? eu e o Faz tempo, um. a gente não combina. Eita, faz um ano, o Fê. Nossa, É, porque aí eu lembro que eu fui fazer com você, e aí na sequência a gente ia marcar pra fazer. Aí eu fui por. Sabe? Loucura, gente, né? passa muito rápido, né? Né? Então, e a gente querendo fazer essa entrevista pessoalmente nos moldes tradicionais, e não tem mais molde tradicional. E acabou que a gente não E sabe quando vai acabou. poder de novo, né? Então vamos aprender logo esse negócio de fazer live, porque é a única coisa que nos resta, né? É, o único meio de comunicação por enquanto. É, e graças a Deus, né? É, Então, Fê, eu vou falar menos, porque eu sou muito falante, você sabe que eu falo pra caramba, né? Demora muito, e a gente só tem uma hora, tá, pelo que eu saiba. Então, eu também, ao final, eu tenho que medir a hora, que horas são? 4, né? Eu tô sem relógio aqui, se você puder eu me tô com o avisar. relógio aqui. Me Isso, põe lembra, aí um me apitinho lembra. aí pra nós, tipo 10 minutos antes, porque tem que, antes de encerrar, tem que, pra gente tentar gravar pra poder jogar no canal, né? É um Tá bom, aprendizado. A gente vai aprender tá junto bom, a isso, tá? tá bom. A gente vai vendo aqui. Você sabe que tenho também como convidar as pessoas, né? Assim, a Camila entrou, tem uma setinha embaixo da sua tela que você pode mandar para os seus amigos, entendeu? Ah, que legal. Aí você manda, vou mandar aqui em alguns minutos para a gente começar a conversar. Vamos lá. Mandei para todo Ricardo mundo. entrou, Ricardo, meu amigo. Que legal. Então, Já assim, teve o que lesão. a Luciana, vai entrar muita gente ainda. Eu quero que a galera, a Claudinha da associação, adora essa participação do pessoal. Mas vamos começar, porque da minha entrevista Certa, minha com você, amiga.
São todos que têm lesão, viu? É isso que é legal. É São ótimo. Ó, o as Paulo também teve lesão. amizades que eu fiz. É, é, então, conta da sua lesão. Conto. Em 2007, em janeiro de 2007, eu estava voltando da formatura da minha irmã mais nova, mas no dia seguinte, nada voltando da formatura, que tinha bebido nada, tinha dormido tudo normal. Dia seguinte, dia que eu lembre, dia de sol, a gente estava voltando da formatura, eu, meu marido da época e minha irmã do meio. E Uhum. aí aconteceu um acidente bem grave e os dois faleceram na hora. Não tiveram nem Nossa. como ser socorridos e eu fui a única que sobrevivi. Aí eu fiquei em coma durante uns 20 dias, vamos dizer assim, que é com Uhum. fundo aí. E um mês no hospital. Cris, você tá ouvindo um barulho gigante aqui no meu prédio? É tipo uma britadeira, né? Ah, Meu faz parte, minha Deus, amiga. que azar. Faz parte. Relaxa, relaxa. Manda ver que eu tô te escutando. E aí, eu voltei da formatura, aconteceu o acidente, e aí eu fui, depois que eu saí do hospital, fiquei sabendo que eles tinham morrido, só depois que eu saí do hospital. E aí eu decidi ir para casa dos meus pais, óbvio, né? Tipo, eu tava achando que ia voltar para minha casa, que eu ia fazer fisioterapia, as coisas tudo aqui em Jundiaí. Mas aí eu voltei para casa dos meus pais e fiquei me recuperando lá, toda a parte física, né? Porque eu não andava, não sentava, não tinha acabado de tirar a tráqueo, então a minha irmã ficou cuidando da tráqueo. Fala pra mim, o acidente foi no seu, assim, no seu acidente de carro, né? Não era você que estava dirigindo, era seu marido, né? Da época que faleceu. Sim. E Eu tive você um trauma de crânio, né? Um trauma de crânio, isso. encefálico. Eu tive um trauma de tórax bem grave, quebrei várias partes, assim, quebrei 11 costelas, que é muito difícil sobreviver. Tive várias traumas mesmo no tórax, em outras partes do corpo, e tive o traumatismo crânioencefálico, né? Que eu tive uma lesão axonal difusa, que é uma lesão em várias partes do cérebro, uma lesão mais grave, vamos dizer assim, né? Do que uma lesão focal. É uma lesão mais Uhum, grave, então uma lesão que envolveu várias partes do cérebro, vários lobos. uhum, E, e aí, até então, assim, eu não. A gente no começo, a gente fica muito ligado à parte física. A gente se uhum, preocupa mais com a parte física e foca mais nisso, né? A gente quer tentar voltar, tirar a fralda. Eu usei fralda durante muito tempo, a gente quer voltar a andar, a gente quer fazer essas coisas que eu não conseguia fazer sozinha, né? E depois uhum, de uns 8, 9 meses que eu recuperei essa parte física, estava andando devagar, mas estava andando, tinha condição de pensar na parte do cérebro. Eu e minha família decidimos vir para Jundiaí, onde eu morava antes, com o meu marido, para fazer tratamento em São Paulo. Na Então, verdade, isso nem foi assim, ai, vamos, você tá com algum problema, vamos para São Paulo. Não. Eu fui, por mais que eu sou fonoaudióloga, era para ter uma noção disso, mas eu não tive noção que eu tava sem você voz, falava? Você falava, falava? falava, eu Falava. nunca fiquei sem falar. Tá, Fiquei no você hospital com ficou, traqueostomia. Isso foi ficou com a terror no tráqueo pânico. e você ficou assim, sem movimentos em que parte do corpo? Na perna esquerda e no braço esquerdo. Tá, Mas assim, o braço esquerdo era por motivo de uma lesão grave no ombro. certo. E não sei se tem alguma coisa mais a ver. Meu braço vai até aqui só, ele não vai mais que isso, sem foco, sem esforço e sem dor. Ele vai até aqui, mas a perna esquerda foi uma lesão no cérebro mesmo, que eles avisaram quando eu saí do hospital que eu provavelmente não ia mais mexer a perna esquerda, que eu só ia arrastar, no máximo arrastar a perna. Você ia andar com muita dificuldade, ó, ia puxar a perna. Que a perna esquerda não ia ter movimento.
né? sim. E isso foi uma Uhum. lesão que aconteceu no cérebro, tanto que uma vez eu fiz uma ressonância e o médico falou: "Ah, você teve uma lesão na perna esquerda, né?" Eu falei: "Tive". Ele falou: "Tá aqui, mostra aqui". Mas isso eu já recuperei. Eu não, nem sabia que eu ia ficar sem mexer essa perna. Meus pais nunca comentaram comigo. Eu fui fazendo fisioterapia, 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 3 vezes por dia. Mas me fala uma coisa que na época eu fiquei muito assim impressionada, né, quando a gente conversou. Me fala, a ressonância apareceu que o seu cérebro parecia um queijo suíço. Me Sim, conta assim, me conta isso. isso. Eu fui no médico. Eu faço ressonância várias vezes, assim. Já fiz várias vezes, né? E um dos médicos que eu fui, que eu frequentava de vez em quando, ele falou: Fernanda, olha o seu exame aqui. Aí hoje em dia tem como aparecer no computador o exame, né? E ele olhava Aham. para mim e falava, ele olhava para mim e falava, olha para o computador, olhava para mim e falava: eu não sei como você faz tudo que você faz, como você anda, como você fala, olha o seu cérebro. Aí eu falei: me conta, né? Aí ele falou: olha os buracos. Então tava cheio de buraco assim no cérebro É. inteiro. Ó, você vai E ter eu que fiquei mostrar essa chocada. ressonância pra gente, hein? Eu tenho Eu vou mostrar, curiosidade. eu tenho que mostrar. E aí eu fiquei chocada, porque com um choque dele falando isso, Nossa, eu é. liguei para minha mãe e falei: mãe, olha o que ele falou isso, isso, isso. Então, assim, eu sei que eu tive uma recuperação muito boa e é muito além do que os médicos esperavam, né? Sim. Mas deixa eu te perguntar, um aspecto que eu fiquei curiosa. É, você recebeu a notícia que seu marido e sua irmã faleceram logo que saiu? Como que isso foi para você emocionalmente? Como que foram as suas emoções logo após a saída do hospital? Como você se sentia? Foi ordem dos médicos e dos psicólogos para os meus pais e para todo mundo que ia me visitar, que não era para comentar que eles tinham morrido. Então, durante um mês, todo mundo ficava inventando várias histórias para mim. E aí, só que eu tinha uma memória muito ruim, então eu esquecia. Então eu vivia perguntando deles. E aí eles respondiam: não, eles estão. Todo mundo falava: ah, o Vinícius, que era meu marido, quebrou a perna, sua irmã quebrou o braço, a Marcela quebrou o braço, eles estão em outro hospital, mas eles estão bem. E assim foi. E aí, quando eu pedia para ligar, para falar, para conversar com eles ou para ouvir a voz deles, eles sempre, meu pai, minha mãe, todo mundo sempre falava: não, aqui no hospital não tem como ligar, não pega o celular, não pega o telefone. E aí eu fui transferida para o quarto e eu estava no HC e no primeiro dia eu fiquei com uma pessoa dentro do quarto. E aí o telefone dessa pessoa tocou. E aí eu falei, e eu cutucava minha mãe e falava: mãe, mãe, o telefone, pede o telefone. E minha mãe ficou em pânico, porque, nossa, e agora como é que nós vamos continuar mentindo? Minha mãe É, saiu do quarto e tentou, falou com a médica e eles me transferiram de madrugada para um outro quarto sozinha. Só que aí eles mentiam e eu esquecia, entendeu? Eu acreditava na hora, no dia seguinte eu já esquecia do que tinha e sido esse falado. esquecimento é parte da lesão ou era porque você era? A gente sempre falou isso, dividir o que era e o que é. Não, eu acho que é muita medicação, né? Eu tomava muita medicação para dor, era muito medicamento, e com certeza na lesão nos primeiros meses, no começo, a gente tem uma memória muito ruim, uma memória recente muito ruim. O traumatismo craniano é difícil alguém que não tenha no começo da lesão uma memória bem prejudicada. Então eu É, fiquei com a memória bem prejudicada. Por isso que minhas amigas perceberam e ficavam na minha cabeça, minhas amigas fonoaudiólogas: Fernanda, você precisa fazer uma avaliação, você precisa fazer uma avaliação, você está com dificuldade. E eu não percebia, né? Porque eu tinha tantos outros problemas para pensar, tanta dor, tanta coisa é, que eu queria melhorar, que isso era o de menos naquela hora, é né? claro. Mas Tanta dor emocional. E você me perguntou, e, desculpa, exatamente, fala da emocional. dor emocional. É, É, no dia que eu recebi alta, meu pai chamou a médica uma médica e a psicóloga no quarto, e aí eles decidiram me contar o que tinha acontecido, né? Porque meu pai falava: para onde você quer ir? Eu falava: eu quero ir
para minha casa, né? E porque meu primeiro marido era médico, era ortopedista, então eu pensava, ah, Hum, lá eu vou cuidar, vou fazer fisioterapia e tal. E aí claro. meu pai contou para mim, falou, Fernanda, preciso falar uma coisa sobre o Vinícius e a Marcela. Eu falei, o quê? Né? Nem passou na minha cabeça. E aí a psicóloga entrou e falou, você nem imagina, na hora que ela falou, você nem imagina, meu pai já veio, eles faleceram. E aí eu não lembro de mais nada. Você teve um Eu apagão na não hora. lembro do que aconteceu. Eu não tenho essa memória, mas todo mundo fala que eu fiquei bem confusa, que eu gritava, que eu chorava, que tem hora que eu ria, tem hora que eu conversava, mas eu não lembro. Foi um choque muito grande. Eu só lembro Nossa, depois de horas depois eu entrando na ambulância para ir para minha cidade, para Goiás. E daí então meu mundo desabou, né? Foi nossa. horrível, foi horrível. Eu chorava por muitos e muitos e muitos dias e chorando e fazendo fisioterapia, porque no dia seguinte que eu cheguei na minha casa, o primo da minha mãe, que é fisioterapeuta, já foi para lá e já começamos o trabalho de fisioterapia. Então era chorando e fazendo fisioterapia, chorando e fazendo fisioterapia. É, eu sei. É, mas, cara, assim, eu não consigo nem imaginar que dor é essa e o quanto isso pode ter, assim, até atrapalha, né, a recuperação, né? Não tem como não Claro. atrapalhar. E por isso, Assim, assim, que muitas pessoas me perguntaram, né? Nossa, você não ficou com raiva de todo mundo ficar mentindo pra você que eles não tinham morrido? Eu falei, de jeito nenhum, foi isso que me fez sair do hospital. Foi a força essa, é, de querer ficar bem, de querer encontrar todo mundo. Foi isso que me fez sair do hospital. Se eu soubesse lá, desce eu não lá, teria lá, força para reagir. com certeza, com certeza. Mas eu imagino para os seus pais, né? Que Não, difícil, né? meus pais perderam uma filha. Perderam o meu Quase perderam marido, que era outra. quase um filho para eles, que a gente estava 16 anos juntos, então eles viram crescer dentro da minha casa desde os 14 anos, porque meu marido tinha 29 e minha irmã 27, e eu Uhum. 29, na época do acidente. Isso já E faz eu, quanto tempo? 13 Fê? anos, 13 anos. 13 anos, estou com 43, esse ano eu fiz 43. Ah, você tá linda, não parece. Ah, obrigada. É que a gente estava discutindo isso na nossa entrevista de que a gente nasceu de novo, né? Então, Sim. então a gente tá com Então, quase a um gente bebê. merece uma pessoa um pouco mais Eu lembro nova, de né? você, Então, eu lembro de você falando assim, você tá um bebê na reabilitação. Eu falei, cara, mas já são 3 anos, eu penso, é um né? bebê, Mas tá, é é um um bebê. bebê. Então, e conta da reabilitação, assim, quanto tempo, assim, porque você me contou uma coisa daquela padaria que eu não vou esquecer, aquele encontro foi muito importante para mim, porque a gente vinha conversando de um assunto que, que me pega muito, né, que é a questão do cansaço físico, né, que Sim, é uma sequela invisível. Então as pessoas ficam tão focadas, é lógico que eu quero que meu braço volte, eu quero claro, que eu quero que minha perna volte, eu quero voltar a andar, gostaria de voltar a correr, dançar, tal. Mas cara, o que me acaba é o cansaço, né? alcançar. Meu também, E, Cris. e você foi a pessoa Tivesse que pedido mais assim, ó, você quer fazer um pedido? Ah, eu quero fazer um pedido. Tira meu cansaço, por favor. Porque ele é, atrapalha muito a minha vida. Muito, muito, muito. e mesmo assim, você tem uma vantagem que é poder dormir bem. Eu tenho problema para dormir, você sabe disso, né? Que eu. Eu durmo com medicamento, né, Cris? Eu não Não, durmo. também. Eu Mas às vezes durmo. nem o medicamento resolve, Fê. Mas assim, não é um sono que eu não acordo várias vezes à noite, não é aquele sono como antes. Não é um É, sono muito reparador. Depois de 10 anos dormindo muito mal, quase não dormindo, eu comecei a tomar um medicamento para ajudar. E aí encontrei uma medicação que ajudou. Então eu consigo pelo menos iniciar um sono, dormir algumas horas, mas aí eu não acordo. Porque antes eu acordava durante a noite toda e demorava 1 hora e meia para voltar a dormir. Então, era um sono terrível, assim, eu passava a noite inteira tentando voltar a dormir. E é agora, o que horrível. acontece com o remédio, que eu volto a dormir mais rápido. Mas isso não significa que eu não acordo várias vezes, eu não tenho aquele sono que descansa, sabe? Eu acordo Eu sempre sei. cansada. E isso você considera ainda uma sequela? É,
Isso é uma sequela, Uma né? sequela, sim, uma E sequela. assim, Não tem solução, muita solução. Não existe muito. Tem pessoas que melhoram, ficam com essa sequela no começo muito forte, depois vai melhorando, e pessoas que chegam num ponto que você tem que conviver com ela, não melhora tão mais. Isso não é sempre, não é todo mundo que tem, mas nossa, no a ponto gente é isso tão acaba. individualizado nessas lesões, né? A É, gente fica muito. tão. Cada pessoa tem sequelas, vamos dizer, que são mais comuns, que é memória, às vezes impulsividade, irritabilidade, humor alterado, altera rápido. é, Nossa, várias. Eu tenho dificuldade de ler, tem gente que fica com dificuldade na fala, dificuldade de compreender. Tem várias dificuldades que podem vir aí, né? Insônia, depressão, que são sequelas comuns. Só que não significa que todo mundo vai ter todas, ou todo mundo vai ter as mesmas, ou todo mundo vai ter com a mesma gravidade. Não sei se é a palavra É, gravidade. volume, né? Às vezes é a mesma intensidade, né? Intensidade, sim, sim. Intensidade. Ô, Fê, mas me fala uma coisa. Quando o médico, eu não sei se foi logo no começo, falou do cérebro virou um queijo suíço, ele Ah, também ele falava das conexões neurais, porque nossa falta, a lesão do AVC, ele deixa de ir oxigênio para o cérebro em alguns lugares e aí morre neurônios. O seu morreu neurônio? morreu o neurônio, sim. O meu cérebro enche de sangue também, né? O cérebro encheu de sangue e aí o meu morreu o neurônio. São várias partes que estão necrosadas, por isso o buraco. Por isso faz o buraco, né? Eu acredito. Entendi. E você já leu alguma coisa, além da neuroplasticidade, que é falado muito lá você vai como que é o lugar, o nome daquele lugar, eu esqueci. O CPN, o Centro Paulista de Neuropsicologia. Isso, que a gente até vai fazer um trabalho junto lá, você sabe. Eu vou lá falar com o pessoal de lá ainda. Ah, Mas tem várias coisas para conversar sobre isso. negócio da associação, ainda tem A gente muita quer, a coisa. gente quer continuar com a Quando, associação. Nossa, quando o sim. mundo voa, eu quero ajudar, quero que eles me ajudem também. Tem o evento do dia 29 que as duas médicas foram super receptivas, eu quero que elas participem, porque E as entrevistas que você fez, aliás, o seu canal é muito bom, muito didático, e eu convido todos a participarem, né? Que é o meu cérebro mudou, mas assim, a Fernanda chegou no momento que eu estava assim, eu fazia 1 hora de musculação, ia para casa, né? E falava assim, não, eu tô fazendo mais nada hoje. O que eu vou fazer? Sabe? Aí a Fernanda apareceu como um anjo na minha vida e falou que era normal. Ninguém tinha me falado ainda. Fê, ninguém é, tinha me falado isso. Você foi tão reconfortante saber que eu não estava sozinha nesse meu cansaço, entendeu? e que aquele cansaço é verdadeiro, né? A gente não. O seu ainda, eu acredito que ele é intensificado pela dificuldade sua de andar normalmente ainda, de ter a facilidade né, Dos dos meios. movimentos. Então, eu acredito que quando você voltar essa parte aí, vai melhorar um pouco, porque o seu cansaço também está ligado ao cansaço físico também, né? De movimentar, o esforço que você faz para andar, o esforço que você faz para movimentar, isso cansa mesmo, né? Nossa, então, mas assim, outra coisa que eu aprendi no seu canal, que eu acho que a doutora Valdívia, como chama ela? Valdívia? Beatriz Valdívia? É, é, Sim, foi sobre o olha, eu lembro. cansaço emocional e o Mental, cansaço né? mental, cara. Porque assim, É, no final eu acabei, tipo, não consegui fazer muito exercício físico ainda. E depois do ano passado pra cá, você soube que minha tia faleceu, minha mãe faleceu. E aí, assim, não tem estado emocional que aguente. Então, assim, não é, tinha pique pra ir pra academia, né? Então esse lado ficou meio negligenciado, aí entrou a coronavírus, aí tá negligenciado ainda. é. Mas, nossa, até apareceu, só fazendo um comentário, parecendo parece agir.
Oi, A Gi, que é querida, assistente da Fê, a parceira. Hortência, muitas pessoas legais mandando beijo, assim, eu não tô dando pra explicar, eu tô tentando ficar focado, porque não dá pra fazer três coisas ao mesmo É, tempo, não eu tem? também, nós duas não conseguimos ler e As falar lesadas, beleza. as sequeladas, enfim. A Fê veio num momento muito importante, porque assim, eu tava fazendo uma série de exercícios e cansaço existia. Eu falava, cara, para quem era muito agitada como eu trabalhava muito, assim, de manhã, de tarde, de noite, isso para mim é um tormento. E aí eu desfoquei da parte física e foquei na parte intelectual, diria assim, ler muito, ver muito filme. Só que eu, às vezes, no começo, então, eu não conseguia ver filme Cris todo. cansa, cansa muito. Eu Não canso conseguia muito ler um livro para ver inteiro. filme. É. Aí, assim, eu peguei, assim, aí depois aos poucos. Só que, assim, então, como eu estava acostumada, tipo, trabalhava, fazia reunião, depois ia pro cinema, final de tarde. Ou ia para um happy hour e tal. Então, eu queria levar a mesma vida de antes, né? Então, tem que aceitar que não vai ser mais assim por um bom tempo. Então, assim, hoje eu tento fazer uma ou duas tarefas intelectuais e tento buscar um descanso. Mas também era uma coisa que eu não conseguia entender. E você me trouxe isso no seu canal. Então, eu sou muito grata, viu? Muito grata. E daquelas conversas que a gente teve, as Eu conversas acho da assim, cama. o intuito do canal é ele tá sempre tendo a troca de experiências, porque quando eu convido uma pessoa que teve uma lesão, como eu convidei você, e várias outras pessoas que tiveram lesão, quando eu convido um familiar ou um cuidador que pode trazer sua experiência para várias outras pessoas que estão passando, né? Que a pessoa chega lá e fala, eu sinto isso, eu sinto aquilo, e você pode se sentir pertencente a um lugar, a um grupo. E quando e também o canal foi com o intuito de levar conhecimento de profissionais, de ótimos profissionais que sabem daquele assunto, para falar da parte científica mesmo. Então, assim, eu acho que o canal é algo completo, assim, porque ele tanto tem a troca de experiências, como os profissionais, que, graças a Deus, todos querem ajudar, todos que eu convidei fizeram a Não, maior questão de participar, então eu nunca tive problema incrível. com isso. Então, são pessoas, são profissionais excelentes de São Paulo, que muitas vezes as pessoas não têm acesso por algum É, motivo, ou porque não moram na cidade, ou porque não têm condição financeira, né? é. Por vários Uhum. motivos. Então, E, e e você está aí, dando essa no canal, a gente oportunidade, tem a né? oportunidade de ter esse conhecimento, né? Que muitas vezes não é passado quando a gente sofre acidente, não é passado pelos médicos, não é passado por muitos profissionais, né? E eu queria te perguntar, por quê? Eu acredito que é muita falta, assim, muitos têm falta de conhecimento. Também. A neuropsicologia é uma algo recente. Na minha época, por exemplo, era mais recente ainda, 13 anos atrás. Então, esse trabalho e o cérebro vem sendo, ele é muito complexo, né? Vem sempre sendo É, descoberto várias estudado. coisas. Eu acho que Os a gente. médicos, Ô, Fê, desculpa. eu acho, eu faço uma. Não, desculpa aí, a gente vai se acertar aqui nos timings, que duas falam muito. É, eu costumo fazer uma analogia dos livros que eu li, muito livro sobre cérebros e tal. Duas coisas que eu quero falar com você, neurogênese, e quero falar, assim, faço a analogia que nosso cérebro está para como se fosse o planeta para o universo, né? O planeta Terra para o universo, a gente é apenas um planeta. Eu acredito que tenha várias galáxias, agora está sendo provado isso, né? Tem várias galáxias, vários planetas, eu acredito que todas as pessoas, minha crença. E o cérebro também, porque você vê, nós evoluímos muito em parte cardíaca, né? É, evolução cardíaca, mas assim, as doenças mentais estão muito assim sendo investigadas, né? Coisas que, então, se você for falar em Freud, ou for falar, são coisas que são recentes, né? Então, imagina as lesões, né? E eu acho Que assim, o médico ele preocupa muito com a parte dele, que é a parte assim, ó, seu cérebro tá ali, tá bom, tá fechadinho, tá tudo certo, tá a bom, não vai parte embora. operacional.
A parte operacional. E aí a parte que são essas que a gente fica depois, aí já seria um outro profissional. Claro que eles deveriam falar que existe tratamento, que a gente poderia buscar tratamento, mas isso muitas vezes não acontece, né? Não, eu gosto muito de uma situação que eu não sei se eu comentei com você, que eu chamei o neurologista do Simon Toro, muito bom, doutor Fernando, e aí ele falou assim pra mim, perguntei se o braço ia voltar a funcionar, né? Ele fez assim, eu acho que eu te falei isso, que ele fez, deu de ombro, assim, tipo, ele não sabia responder. E aí eu fiquei, cara, É, eu falei, se ele, ó, meu raciocínio, se ele que é um neurologista de uma instituição que trata de lesão cerebral e não sabe, quem saberá, né? mas é aquilo que tem no meu vídeo lá de neuroplasticidade, né, com a doutora Márcia Radonovic, que você disse que até vai chamar ela para o Vou congresso, chamar tudo. ela para o evento. Uhum. Que ela é excelente, que ela explica muito direitinho isso. Para você saber se você vai recuperar ou não, quanto você vai recuperar, depende de N situações. Depende de como foi seu socorro, depende de como você era antes, quais a reserva cognitiva que você tinha antes, o tanto de sinapses, o tanto que você estimulou seu cérebro antes. Depende do depois, depende da saúde, da idade, depende de muitas Não é coisas. Por muita isso é coisa, difícil tem muita. afirmar, né? O que É cada muito... um vai, até onde cada um vai chegar. É muito difícil afirmar. Por isso que é importante sempre lutar, não desistir da recuperação, não desistir da reabilitação, porque melhor eu sempre vejo em todo mundo. Eu nunca deixei, É, nunca vi alguém que não melhorou, não, né? então a Mais parte graves. física, exatamente, a parte física, e outra coisa, eu acredito muito na tecnologia, né? Assim, o que está surgindo aí, eu acho que a gente vai dar um pulo nos próximos anos, assim, fenomenal, sabe? Do mesmo jeito que a gente está podendo comunicar pessoas dessas, de que, né, de coisas que, por exemplo, talvez ninguém chegasse para mim, assim, eu reclamava do cansaço quando eu estava no Lucy, eu reclamava do cansaço, né? Eles falavam, você vai fazer fisioterapia, vai fazer musculação, vai melhorar. E eu fiz quase um ano, assim, sabe? E não melhorava, tudo bem. Talvez eu tenha que fazer o resto da vida e talvez melhore. E talvez não. E esse Talvez não, porque o talvez. cansaço não é só da parte física. Eles estavam querendo, acho Exatamente. que eles estavam querendo dizer assim, você vai melhorar com a fisioterapia, porque você vai fortalecer o músculo, vai ficar menos difícil você movimentar, porque eu sei o quanto é difícil carregar nosso peso do corpo. Quando eu estava sem andar, eu olhava para as pessoas e falava, gente, olha a pessoa, olha a leveza que ela anda, olha que facilidade, como que ela anda. Aí eu ficava assim pensando, gente, ela não sabe o presente que é fazer isso, porque é muito As pessoas não difícil. sabem. E levantar de uma cadeira, quanto eu demorei? Eu lembro de falar direitinho com o No- meu fisioterapeuta. Meu maior desejo agora é levantar de uma cadeira sozinha. Porque a força Nossa, que tem que ter no tronco, na perna, no joelho, para é subir, muito né? grande, É, né? E a gente só tem a noção quando a gente perde. E isso cansa, é. cansa muito. Claro que a parte Nossa, é física, como eu muito te cansado. falei, intensifica seu cansaço. Mas isso não significa que você não pode ter a fadiga que vem da lesão, né? Que é a que eu tenho, por exemplo. Então, você já está com 13 anos, você falou, 13 né? anos, eu não Você tenho tem. dificuldade física para andar, não tenho, né? É linda de Tenho ver dificuldade para andando. correr essas coisas e continuo A muito pessoa, a cansada. pessoa, eu vou lembrando aquele trecho da padaria. Eu vou ser agir, as três. Você toda serelepe, eu me arrastando, agir devagarzinho, mas assim, bem também fisicamente. Mas nós sentamos lá, depois eu e ela, e eu falei, Gia, eu tô morta. Só de A falar. gente também Assim. a gente tem um cansaço muito grande também. Nós duas temos um cansaço muito grande. A gente faz qualquer coisinha, a gente já cansa, tem que descansar. E E a gente nós até duas discutiu isso. aprendemos Como lá no voltar ao CT mercado? como lidar. Como, como voltar ao mercado de trabalho, Fê? É muito difícil, né, Cris? E aí vai de cada um, e aí esse é um assunto muito complexo. Tem muitas pessoas que não conseguem voltar, outras conseguem voltar de maneira diferente. Então, assim, eu conheço pessoas que conseguiram voltar, mas assim, poucas horas por dia. Tem o Vinícius aí que tá falando um joinha aí, que eu tô vendo agora. Ele dava aula com uma turma grande, hoje em dia ele só pode dar aula para uma pessoa só, porque evita muito barulho, Não, cansaço. então, o barulho cansa, né? Cara, Então, assim, assim, depende de cada profissão, do que a pessoa fazia antes, se ela vai conseguir voltar a fazer, né? Isso depende de cada pessoa, é muito difícil falar. Mas é muito é. difícil. Os médicos,
médicos da perícia, eles são médicos que não, muitas vezes não são da área, então não compreendem esse lado aí, né? Então. Manda a pessoa voltar a trabalhar sem Não, ela ter condição, não, né? não, exatamente. Essa questão da sequela invisível, por isso que eu falo, é para mim a maior problemática e discutível, e eu acho que você e eu ainda vamos ter uma, uma melhora, né? Até disso também. Então, o que você sabe de neurogênese? Nossa, Cris, eu sei que eu não sei muito assim para falar agora para você, não, porque eu sou uma pessoa que esqueço muito das coisas que eu leio, tá? Uhum. Mas já estudei esse assunto, tanto que quando a Márcia foi falar no meu canal, eu tinha estudado tudo, mas eu sei que ela tem uma idade para acontecer. Tem uma idade para acontecer o A nascimento de novos neurogênese. neurônios e depois de uma certa idade é de novos caminhos, assim, de novos Sim, conexões. Mas aí eu não sei, eu só sei assim que a neuroplasticidade ela acontece, porque como que todo mundo melhora, como que eu recuperei a perna se eu tinha uma lesão para não recuperar. Então, é tudo devido à neuroplasticidade, né? Então, assim, sim, como a gente sim. vê tanta melhora em tanta gente. Então, assim, por isso que eu acho que com exercício, com repetição, com. Aí vai de cada área, né? Como você tem que estimular o cérebro. Você estimulando o cérebro, você vai conseguir uma melhora. Claro que no começo é uma melhora mais rápida, nos primeiros anos, e depois é uma melhora bem lenta. Mas ela sempre É. acontece, né? Não, é que eu tenho esse caminho eu tenho estudado e como você tem mais contato, acho que um dia a gente podia bater um papo mais sobre neurogênese, porque assim, Sim, aí eu é, dou um estudo antes, tudo fica mais é, fácil, sabe? não, a Gi está falando novos neurônios até 25. Gi, acabei de ler sobre isso e Isso, parece que isso. até o final da vida. Não, mas então, veja Ah, tá. como a ciência está mudando. Ah lá, novas ligações até 70 Até os anos. 70. Então. É isso que eu ia falar. Até Então, os 70 a mas gente tem muito que estimular existe, ainda. existe a neuromodulação, existe uma série de tratamentos novos que estão fazendo novas conexões, novos neurônios estão surgindo. Então, assim, ainda temos muito a aprender sobre cérebro, né? Porque ninguém Sim. abriu um cérebro totalmente em funcionamento. Agora fizeram umas pequenas incisões com pessoas tocando, tal, mas assim, totalmente interno, todo o funcionamento e todas as glândulas, nós temos muitas glândulas. A minha, por exemplo, uma das coisas que afetou o mundo, eu tive 5 AVC, né? Você sabe. Sim, sim. Foi o hipotálamo, então assim, gera emoção. Então assim, as pessoas não entendem os motivos das emoções que rolam. E outra coisa, um estudo muito sério está sendo feito pela Adriana Foz, e ela até lançou um livro sobre a importância da emoção na nossa reabilitação, né? Com certeza, em tudo na vida. Você Com sente que assim, certeza. quando você tenta ficar melhor emocionalmente, no momento tá bem difícil, a gente falar de momento, tá bem difícil, né? É, é. Porque, assim, eu tenho uma. Não sei como você está se sentindo, mas eu me sinto muito como nos 6 primeiros meses do AVC, que eu não conseguia sair me arrastando. Então, eu ficava muito em casa, né? Ficava muito. Então, assim, esse Falta ficar de muito em casa. energia, né? A gente sente falta com energia baixa, É, desanimada. então. E o que eu estou vendo é que as pessoas normais estão tendo isso que eu tive É, há 3 anos atrás, né? Elas estão é, tendo. Então, assim, a clausura causa isso, né, Fê? é. Na emoção. Você sente isso também? Claro, não. Não, sinto sim. Mas é que assim, ó, muitas sequelas, vamos dizer, emocionais que eu tive também estão ligadas a isso. Então, assim, tanto que eu tomo antidepressivo desde o acidente. Lá, Uhum. desde que eu saí do hospital, desde o dia que eu saí do hospital, porque eu saí do hospital, eu não dormia, eu não dormia, eu não dormia, eu fiquei.
chorava de vontade de dormir, eu não dormia, não dormia, não dormia, até que o médico foi lá na minha casa, um neurologista me deu um medicamento e eu dormi, tipo, 17 horas seguidas. Nossa, que E felicidade! E aí, desde então, eu faço uso. Já tentei a retirada, tá? Não é que eu uso, ficou viciada e agora não consegue mais. Não, É, já tentei a não. retirada, vou em bons médicos. A retirada sempre acompanhada com psiquiatra, neurologista ou neurologista, sempre. Nunca retirei sozinha, porque eu sei que não pode fazer isso mesmo. Não pode retirar medicamento sozinha. E não pode tomar sozinha, você tem que ser tudo recomendado, né? É, Então, assim, não consegui tirar, porque a depressão foi uma das sequelas que eu fiquei. Então, alteração de humor rápido, assim, irritabilidade, ficar irritada mais fácil, ficar impulsiva com mais facilidade, tudo isso eu fiquei, né? Essa alteração de humor. Tem gente que tem mais, tá? E eu não considero que eu tenho tanto de ficar altos e baixos muito durante o dia. Eu fico, mas tem gente que é muito mais. Mas essa pode entendi. ser uma das sequelas também. Sim, sim. E os médicos que você conversa lá é CPN, né? É CPN. O Vai CPN, ser sim. CPN, é. Eles falam deles verem casos de melhoria nessa parte de depressão? De depressão, você fala? É, Depressão? Não? como sequela, como sequela. Porque assim, eu acredito que a gente entre num estado. Vou falar as minhas crenças. Eu acredito que eu tive AVC porque eu estava deprimida, né? E tinha um quadro de insônia. Eu tive um combo de situações que geraram os AVCs, tá? E depois estou tomando antidepressivo e acredito que vou tomar por um bom tempo, mas virou uma sequela. Tá. Mas, assim, o que os médicos falam sobre como a sequela do trauma craniano como sequela? Eles acham que é remédio pro resto da vida? Existem algumas Eu técnicas para melhorar também, isso? aquela resposta difícil, depende de caso para caso. Eu já vi pessoas que conseguiram largar, que melhoraram bastante, e pessoas que não conseguiram largar, porque depende. Imagina o nosso cérebro gigante, do jeito que é, com várias conexões, várias. Cada pessoa lesa um pedaço, cada pessoa lesa uma área, É, é impossível ter duas lesões iguais. É é uma impossível impressão ter digital, duas né? pessoas iguais. Então, É uma por isso impressão que não dá digital. para generalizar assim. O É, meu, o meu até hoje, eles acham que pode ser para sempre eu tomar remédio. Eu sempre tento acrescentar com outras coisas para tentar melhorar, tentar fazer exercício físico, para tentar melhorar alguma coisa, mas eu não sei se eu consigo ficar sem medicamento. Porque eu tirar o medicamento, eu começo a ficar muito desanimada, depressiva e tal. E eu nunca tive depressão, viu, na vida. Nunca tive antes, nada. Nem algo é. parecido. Nunca tive insônia, nunca tive nada na vida, nada. Você sente Relacionamento. você sente saudade de você dessa época, Fê? Nossa, É. demais. Como você lida com a saudade? Mas, ai, ô Cris, eu acho que eu já trabalhei tanto isso. Isso é um trabalho, eu faço um trabalho com psicólogos até hoje. E eu acho que tem épocas que vem mais, tem épocas que não vem, que vem menos, mas assim, o que acontece que eu acho com o passar dos anos, o que eu tenho para falar para as pessoas com o passar dos anos é que vai tudo melhorando, você vai se adaptando àquela nova vida e vai essa dor ou essa revolta ou esses sentimentos, eles vão espaçando mais de tempo para vir, entendeu? Eles Entendi. acontecem com mais espaço de tempo. Porque no começo era uma coisa que quase 24 horas, um sofrimento de 24 horas. E depois Uhum. ele vai começando a ficar mais espaçado, sabe? Sim, E a quantidade, a força que ele vem não é tão forte como antes. Ele vai ficando mais ameno, né? Vai ficando mais fácil, até porque senão a gente não conseguiria lidar, né? é. Porque Não, imagina, é. tem 13 Não, anos, faz aí 13 anos. rola o suicídio, né, querida? Aí rola um suicídio que é um tabu, um Isso, tema o tabu. que é o que acontece, viu? Muitas vezes acontece. É, Principalmente porque assim, é insuportável a dor, né? é, Vai tornando uma dor tão insuportável que você quer por acabar com isso a que dor, não quer acabar com tem a que vida, você acabar. quer acabar com a dor. E você não vê solução. Eu Não lembro vê solução. do momento antes do AVC, que tive um profundo
a profunda dor de depressão, que eu fui correr para ver, 6 horas da manhã eu saí correndo no centro de São Paulo, assim, para ver se passava a dor, e não passava, né? Então, eu não julgo, porque cada um sabe como que é a sua Também dor, não julgo, né? claro que não, não, de jeito A nenhum. gente só cabe a gente mostrar que tem algumas saídas e que tem, Isso. você E é pode se sentir. possível sair daquela dor gigantesca, que É, é possível sair daquele. É uma doença, né? Depressão é uma doença, ela não é, é e precisa ser escolha. levada muito a sério. Então, precisa ser levada muito a sério, né? Assim, Muito, e a nossa, agora, eu digo que agora ela veio por causa do AVC, mas eu já tinha antes. Então, assim, entendi. lidar com o antes e o depois e tentar separar as duas pessoas é um jogo complicado às vezes, sabe? Muito, muito. E é pra Né? vida, né? É pra vida, porque É. a gente compara a gente com a gente mesmo. É É, o diferente tempo de todo. comparar a gente com o outro. É como se a gente tivesse morrido e nasceu uma outra pessoa. Então você tem que começar a É. lidar com essa outra pessoa, que você também não conhece. Porque a gente às vezes fica. No começo eu falava, mas por que eu tô tão nervosa? Mas por que que isso me irrita? Por que que eu perdi a paciência tão fácil? Por que que agora eu não tenho paciência mais para isso? Por que que agora eu não quero mais isso? Por que que agora eu não gosto mais disso? A gente tem que conhecer a gente. A gente, tipo, nasceu uma outra pessoa, morreu aquela É, e nasceu uma morreu. outra. Você sabe que, eu não sei se eu comentei com você, que assim, uma das coisas que me ajudou muito foi a Jill Taylor, não sei se você conhece, Não, não, você já me comentou pra mim dela. dela. Depois a gente vai falar mais, mas a Jill, ela era uma neurocientista que estudava autismo, que o irmão tinha, e aí ela teve um derrame hemorrágico, bem forte. Ela ficou bem uns 10 anos para se reabilitar, tá? Sei, Porque dela deu afasia, deu, assim, o nível hard. E eu vejo sei, também as pessoas, assim, por exemplo, eu tenho alguns casos de AVC de tronco, que é bem grave também, o AVC de tronco, né? Que a pessoa perde equilíbrio, até o Júnior, o pessoal, tem o Léo, tem algumas pessoas e que estão se reabilitando, começando um processo de reabilitar agora, assim, sabe? Tipo, reabilitar no sei. sentido, agora que estão tendo controle de tronco, depois de, sei lá, 8 anos. Agora que estão começando a falar. Então, assim, para cada um, não dá, assim, que é o questionamento, por exemplo, eu me segurei várias vezes aqui para não te perguntar, quanto tempo voltou o seu andar normal, que era uma coisa que o médico disse? Porque seria perguntar uma coisa, assim, chover no molhado, que tanta gente pergunta. Eu fui muito chato no começo do dia, eu não sei como você era com seus fisioterapeutas, mas eu perguntava, Ô, quando que Cris, isso aqui vai estar, né? eu lembro, eu não lembro muito, assim, de uma ansiedade. Eu lembro de querer muito sentar e levantar sozinha. Eu lembro que era uma vontade que eu tinha muito grande, até para, às vezes, alguém me ligava e meu pai me colocava sentada no sofá. E aí eu lembro que eu ia escorregando, porque eu não tinha força de tronco, assim. Eu lembro que eu ia escorregando, escorregando até pá, cair no chão. Aí eu ficava ali no Uhum. chão conversando. Aí quando acabava a ligação, eu tinha que gritar meu pai para ele me levantar. Uhum. Porque aí eu não conseguia levantar sozinha. Então eu lembro de vir para Jundiaí para começar a minha reabilitação dessa parte neurológica. Isso foi em setembro. Eu lembro de cair aqui na sala, de assim, agachar para pegar um negócio, eu não conseguia levantar, não ter força para levantar e cair. Então, assim, eu lembro que acho que em setembro ou outubro, eu tomei meu primeiro banho sem sentar numa cadeira. Sim, uma cadeira no banheiro, porque Nossa, eu não tinha isso é uma força para tomar vitória. banho. Eu não tinha força para tomar banho em pé. Eu não conseguia ficar muito tempo em pé. Então, eu tomava banho com a Sentada. cadeira no banheiro. E, assim, lavar a cabeça também sozinha, ficar com força para fazer assim e tal, foi depois de 9 meses, mais ou menos. Então, Entendi. assim, mas assim, muita fisioterapia, Cris. Eu fiz muita fisioterapia. Eu Eu também não fiz. parei um dia. É tipo assim, falar assim, você teve um domingo, aí não deixava eu ter esse domingo livre. Não, vamos lá, força, minha Mas mãe, vamos você lá, sabe que minha irmã. eu tive um problema sério, assim, eu fui fazer na Uninove, foi ótimo, assim, gratuito.
e fiz hidroterapia, que eu recomendo até hoje. Mas assim, eu lembro da uma aluna que aí essas pessoas são inesquecíveis na nossa vida, né? Com Que ela me certeza. fez sentar e levantar muitas vezes. Eu não aguentava mais. Eu fazia de segunda a sexta também. Aí chegava na sexta, eu estava tão exausta que a fisiquia era a irmã de uma amiga minha, que ela ia, ela falava, Cris, não adianta agora. Você precisa descansar. Assim, eu não... É que assim, ó, para fortalecer essa parte da perna, o fisioterapeuta deixava para o meu pai o que ele podia fazer para eu não perder, principalmente o braço. Eu tinha muita dor no braço, então se eu conseguia evoluir um pouquinho, se eu não ficasse mexendo ele todo dia, ele voltava, porque eu tinha o ombro congelado, então é como se ele fosse grudado no meu corpo, o braço. Então o braço demorou mais de ano, mais de 2 anos para eu mexer ele bem igual eu mexo. A perna foi primeiro. Mas aí meu pai tinha um pezinho lá em casa, então eu fazia pouco, mas fazia pezinho, levanta a perna, desce a perna, levanta a perna, desce essas coisas. Então, assim, eu tentava exercitar todos os dias. Não com fisioterapeuta na minha casa, mas eu fazendo não. sozinha. Eu não, porque meu pai, porque eu não tinha força de vontade para E fazer. aí vem a importância do cuidador, né? É, É, quando da a pessoa não família, tem. né? Da É, família tá ali e, ajudando. Então e eu tive infeliz... meu pai, minha mãe, minha irmã e minha tia dentro da minha casa. Todos os dias, todo mundo revezando ali, cuidando das minhas feridas. Eu tinha esse cara na cabeça, e aí cuida da traca que tava fechando, e aí cuida do banho, e aí no começo limpa na cama, limpa a fralda, tira a fralda. Então, assim, eu tive é, muito apoio, isso é muito importante, né? eu tive uma amiga que assim, eu sou muito grata a ela, porque assim, nos primeiros dias eu tava de fralda também. E ela chegou chegou para mim e me deu uma bronca. Ela falou assim: você não vai ficar no quarto e não vai ficar de fralda. Você vai se esforçar para ir ao banheiro. Você vai ter que Isso. sair de manhã e vai para a sala. Assim, ela deu um puta esporro, tinha acabado de sair do hospital. Tava assim, meio super atordoada. Mas sabe o que ajudou? Porque assim, eu acordava, às vezes não dormia, acontecia a minha insônia. Na época se agravou, eu fiquei noites e noites sozinha. E uma noite, para não pedir para minha mãe, para não acordar minha mãe para ir ao banheiro, eu fui sozinha, me escorando. Cara, aquele dia foi tão feliz eu poder ir sozinha, né? Você falando de É, levantar e é sentar. muito Como? bom, muito bom. Eu tive um problema que me prejudicou muito, porque eu estava toda quebrada, né? Eu quebrei tudo isso, então eu não tinha posição, eu não tinha força, eu não tinha mesmo como Você fazer, sentia sabe? dor Como pegar física? dor é o que eu mais É. tive na vida. Dor Ah, durante anos. Dor que eu pensava que eu nunca mais na vida ia saber o que é ficar sem dor. Até hoje eu tenho, viu? Só que assim, é. ficar muito tempo em pé eu tenho. Se eu ficar muito tempo, sei lá, vou lavar uma louça. No final da louça eu tô morrendo de dor. Dor nas costas, dor. Aqui tudo meu quebrou, né? Então eu tenho dor, mas hoje em dia menos. Mas antes era uma dor, Cris, era uma Mas a dor. então, mas a sua dor era da quebração toda que teve no corpo ou do cérebro? Porque tem uma dor Não, neuropática, né? da quebração do corpo. Não, ó, gente, a gente tem que falar disso rindo, né? Porque é É, engraçado, né? é, do Assim, corpo todo quebrado. porque E aí eu fiquei, né, eu tenho um problema no ombro, então eu fiquei com esse problema no ombro. Então eu fiquei com algumas coisas. Então, assim, eu na época fui ver se tinha como fazer uma cirurgia, porque minhas costelas quebraram e ficaram em vários pedacinhos, assim, não tem o arco normal, igual de todo mundo. Então, aí não era, a cirurgia era de grande risco, e ainda não garantia que não ia ter dor. Mas às vezes eu sento assim, parece que tem um osso espetando no sofá. Então, tem várias coisas assim, sabe? E tem você que sabe que lidar. Assim, já aprendi a eu lidar. ficava no hospital, né, nos 3 dias que eu fiquei internada, eu ficava assim, Deus, não tô sentindo dor, né? Que bom. Assim, eu tinha um diálogo, assim, no hospital, assim, pelo menos eu não tô sentindo dor, né? O tempo todo. Depois eu senti um pouco de dor no ombro, mas eu não posso reclamar, eu não tive Não, o meu dor. já era assim, Deus, eu tô sentindo tanta dor, que a dor vem do cabelo aqui até a pontinha do dedo do pé. Não é possível que eu vou morrer por causa disso. Eu não quero morrer, eu não quero morrer. E eu ficava fazendo a negociação, né? Por favor. Essa negociação é ótima, né, Fê? Eu Ô, Cris, meu negociava marido também. avisou aqui que faltam uns 5 minutos, né? 5 minutos só.
Ah, você vê, acho que ainda falta coisa pra gente conversar, né? A gente É, não, outra hora a gente né? marca outras pessoas mandam aí também para você perguntas que elas querem saber, É, eu acho que isso é válido. Com perguntas, eu né? acho que a gente ajuda mais as pessoas, né? Porque É, as pessoas, a gente pode falar o que as pessoas estão a fim de, estão com dúvida, né? mas assim, eu precisava, assim, eu tinha vários pedidos, agora eu vou passar para a sequência de tentar gravar aqui, né, para poder colocar no YouTube e você também poder pôr, a gente Isso. vai ver Fala isso. seu YouTube também, Cris. Acho que se tiver alguém aqui que não Ah, sabe seu canal, o meu canal é fala aí. Aviados, né? É uma brincadeira que eu fiz, que um amigo meu que também teve AVC, que teve uma época, e ainda tem uma época que o AVC é chamado de AVE, que é acidente vascular encefálico, e aí a filha dele chamava, lá vem o aviado aí. Eu falei, pô, se você é aviado, eu sou aviado, entendeu? É uma brincadeira, pra tornar a coisa mais leve. Tá? O meu grupo é bem povão, assim, não é tão científico, eu coloco os vídeos de todo mundo, então todo mundo seja muito bem-vindo. E quero Mas chamar ajuda pro. muito, né, Cris? Oi? O importante é isso. E o meu é o meu cérebro mudou no YouTube, o blog também é meu cérebro mudou, o Instagram é meu cérebro mudou, tudo meu cérebro O mudou. meu cérebro mudou. É ótimo. Então eu vou tentar agora encerrar e vou falar pro pessoal deixar as perguntas que a gente marca um outro, Isso, né, e a Fê? O gente que você marca um acha? outro e responde, coloca uma lista de perguntas e vai respondendo. Eu No que a acho gente que vai ser puder mais ajudar, legal. a gente Não ajuda. é? A gente precisa Eu de acho que ajuda é para por perguntar aí. as pessoas. Não, eu gosto de conversar com a Fê porque a Fê me salvou com a história do cansaço. Eu acho É, isso, cansar. para A quem gente tem, fica. pode ir lá ver o vídeo da Bia, né? Falando da fadiga, É explica incrível, direitinho por incrível. que que acontece, por que que não acontece, como que Não, cuida, o né? canal da Fê é Para a pessoa super parar de ter culpa. didático. A gente parar de culpa, exatamente. É, Super beijo. Me deseje obrigada, sorte Cris. no processo aqui de gravar. Vamos Sim, ver se tomara eu que dê certo. dê certo, que eu seja bem sucedido no projeto, tá Muito bom? obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente até agora. Muito obrigada Isso, mesmo de obrigada pela coração. paciência, Muito né? importante. A gente vai falar mais sobre cérebro. O cérebro Sim, é um assunto que rende, hein? Para é todo mundo, não é infinito. só pra gente, não. Rende É, para todo isso. mundo. Um beijo, Fê. Beijo, Beijo, pessoal. obrigada. Beijo.